Olá, boa noite, meus amigos. Estamos abrindo mais uma live. Hoje é dia 20 de outubro de 2022. O tema dessa live de hoje será 5 olhares para o futuro da venda de flores. Ok? Estaremos começando dentro de alguns minutos. Aguardaremos a entrada dos nossos amigos aqui na sala para em seguida podermos começar, ok? Então o tema de hoje será 5 olhares para o futuro do mercado de flores, da venda no mercado de flores. Boa noite, Flor da Praia, boa noite, tudo bem? Que bom que você está com a gente aqui. Espero que seja um dia bom para todos aqui hoje, um momento bom aqui de confraternização e aprendizado. Vamos esperar 5 minutinhos para a galera entrar. As pessoas nesse horário estão acabando de fechar as lojas, então daremos 5 minutos de lambuja. O tema de hoje será 5 olhares para o futuro da venda de flores e plantas no varejo, ok? Estamos no aguardo aqui. 5 minutinhos de relógio para que as pessoas possam se chegar. Hoje estou novamente tentando aqui usar o meu ring light, que é esse trem que a gente bota o celular, tem luz atrás e tudo isso. Da última vez eu gravei e estava tudo certo, mas na hora que eu vou ver o vídeo para colocar lá no blog, ele ficou de lado, né? Vamos ver se eu consigo gravar certo para ele aparecer de pezinho quando for colocar lá no blog. Essa luz está forte aqui e está refletindo no óculos. Boa noite, boa noite. Boa noite para a galera que está chegando. Estamos aqui dando 5 minutinhos de lambuja para que os companheiros que estão fechando as suas lojas tenham tempo de poder participar também. O tema de hoje, como a nossa audiência é rotativa, será 5 olhares para o futuro da venda de flores. Aliás, falando nisso, vou pedir para aqueles que já entraram, declarem nesse aviãozinho aqui que fica no rodapé da tela à direita, para que vocês possam avisar também a sua rede que essa palestra está começando e que de repente eles podem também se aproveitar dos conteúdos que a gente vai estar divulgando. Tá certo? Teclem aí no aviãozinho, no rodapé da tela, para avisar a galera que vocês estão aqui participando da live e assim outros poderão compartilhar desse conhecimento e desse conteúdo também. Outra coisa legal, aproveitando esse intervalinho que estamos dando de aguardo para que as pessoas possam se chegar, é lembrar vocês de que diariamente a gente coloca aqui no Instagram conteúdos que tem a ver com quem tem negócios com flores. Esses conteúdos, estamos chegando agora a 5 mil seguidores, são pessoas do mercado profissional, então esse é um número bastante representativo, às vezes não chegam para todas as pessoas. Então, para você que acompanha a gente diariamente, eu vou pedir sempre que possível que vocês possam dar uma curtida nesses posts que a gente faz, eventualmente colocar um comentário ou até compartilhar, porque isso mostra para o algoritmo que esse assunto é interessante para vocês. Todo conteúdo que é postado em qualquer canal do Instagram, ele nunca vai para todas as pessoas que seguem a página, só vai para um número menor. Porém, se você curtir, comentar ou compartilhar aqueles conteúdos, você garante que pelo menos para você o algoritmo vai estar mostrando
as novas postagens, tá? Então essa é uma dica importante. Se você nos acompanha regularmente aqui pelo Instagram ou lá na fanpage no Face Negócios com Flores, crie o hábito de curtir, compartilhar ou comentar, porque isso mostra para o algoritmo que esse assunto te interessa. E aí sempre ele vai estar te avisando diariamente quando saem os nossos conteúdos novos, tá? Acessem também o seu aviãozinho aqui embaixo para avisar quem vocês conhecem que a live está começando, assim mais gente vai se beneficiar desse conteúdo. E em mais um minuto nós começaremos. Estamos aguardando aí o pessoal que está chegando agora em casa, está fechando sua loja para poder acompanhar, e aí assim mais gente pode ter contato com aquilo que a gente preparou para hoje. Tá? Um aviso importante também, como sempre, eu organizo a apresentação na forma de um PowerPoint, como se fosse uma palestra mesmo. Tá? E essa palestra estará disponível gratuitamente para todos aqueles que quiserem. Basta para isso me mandar depois um e-mail solicitando. O meu e-mail é akiaugusto@gmail.com. Além da própria palestra, dessa vez aqui eu separei vários anexos legais também. Isso tudo vai ser distribuído gratuitamente. Mas não me peçam por comentário aqui no Instagram, mandem e-mail. Para mim é mais fácil operacionalizar. Quando eu vejo e-mail, eu só retorno o e-mail com os conteúdos anexados. Então quem quiser o material dessa live de hoje e os anexos que eu vou estar falando daqui a pouco, basta anotar aí para me mandar esse e-mail. E aí gratuitamente te mando até amanhã os conteúdos para você desfrutar com mais calma. Tá bom? Muito bem, meus amigos. O tema de... Isso, olha aí. Obrigadíssimo. Tá aqui meu e-mail para quem quiser. floraugustoac@gmail.com. Basta mandar e aí amanhã eu te mando a cópia da live e a cópia e os anexos que eu também separei para vocês, tá? Tudo gratuito. Mas peçam por e-mail, não peçam por comentário. Muito bem. O tema de hoje será 5 olhares para o futuro da venda de flores e plantas. Hoje é dia 22 de outubro e em anos anteriores, uma live nesse período estaria falando sobre oportunidades de venda para o final de ano. Dentro de cerca de 10 dias teremos aí o Finados, depois teremos o Black Friday, que para nós é chamada de Green Week. Ao invés de ser somente a sexta-feira, a gente fala de venda de plantas e tenta promover as plantas durante a semana inteira, no final de novembro. Depois temos Natal. Então aí já tem boas oportunidades de venda, mas eu não vou falar delas hoje. Eu sempre coleciono assuntos que eu acho que são relevantes para o nosso mercado e vou juntando eles até criar material suficiente para fazer uma live. E dessa vez o que eu percebi é que são tantas mudanças acontecendo que valeria a pena começar a discussão de 2023. Isso mesmo. Tem tanta mudança acontecendo, gente. A gente se prende tanto às dificuldades que estamos passando que de repente não percebemos essas mudanças. Então, a fala de hoje é para dizer para vocês e destacar para vocês essas mudanças, para já ter um olhar na sua preparação para 2023, tá? Então, esse tema, 5 olhares para o futuro da venda de flores e plantas no varejo, ele está olhando para 2023, tá? Desculpa, nós não estaremos falando hoje das vendas de final de ano. Nós queremos olhar o início do seu planejamento para sofrer menos no ano que vem. A primeira coisa a ser dita é que, com todos os percalços desse ano, o PIB vai crescer 2,5%. Para o ano que vem, o PIB deve crescer 0,5%. Ou seja, o crescimento do ano que vem em relação a esse ano vai ser menor do que o crescimento que foi esse ano em relação ao ano passado, que também só foi 2,5% esse ano, porque o ano passado foi péssimo, né? O ano que vem, com essa perspectiva, ele já traz consigo um pouco de ansiedade,
e a necessidade para a gente se antecipar e se preparar melhor para um contexto que oferece as suas dificuldades, como sempre, mas que também tem oportunidades. Daqui a 10 anos, quando a história desses tempos for escrita, vocês vão ver que nós vamos estar em 2022, no início de um período que vai ser provavelmente chamado de pós-pandemia. A gente ficou falando durante 2 anos e meio quase, tanto em pandemia, estamos na pandemia, e hoje, pelo fato da pandemia ter passado, a gente quase que esquece que ela ocorreu. Lógico que esquece no sentido de negócios, né? A gente não vai esquecer das mortes, das perdas, mas em termos de negócio a gente se concentra nas perdas, das dificuldades atuais que a gente tem e não conecta mais que grande parte dessas dificuldades tem a ver com isso que aconteceu na pandemia. E isso que está acontecendo agora provavelmente vai se manter nos próximos anos ainda. Então, por isso que esse período vai ser conhecido no futuro como a era da pós-pandemia. O que significa pós-pandemia? Ei, Dani, tudo bem? Boa noite. Pós-pandemia é tudo que mudou no cenário de negócios por causa da pandemia. A pandemia impactou não só a vida das pessoas e causou todos aqueles traumas, mas ela fez com que muitas pessoas mudassem a sua forma de ganhar dinheiro. E muitas, quase todos os consumidores que você conhece, também mudaram a sua forma de comprar, de consumir. Isso veio para cá. Tanto a mudança em relação à forma de fazer negócios, quanto a mudança na forma de consumir. Então são duas características novas desse período de pós-pandemia. Para nós aqui no Brasil, eu digo para nós aqui no Brasil, isso pode parecer tão estudo, porque vocês estão aí, eu estou aqui, é porque agora em novembro eu vou dar uma palestra muito semelhante para a galera da Argentina. Né? E a gente vai tratar também desse evento da pós-pandemia e vai falar da parte econômica, que lá também está com algumas dificuldades a mais. Né? Para nós aqui, na parte econômica, a pandemia trouxe essas transformações que eu falei, porém, ela se somou a uma mini recessão que já vinha desde 2016. Então, aquilo que estava bem ruim conseguiu ser piorado com a pandemia. É quase como se tivéssemos que trocar o pneu com o carro em mudança. O lado bom dessas coisas tão ruins, dessas mudanças, é que isso afeta a todos. E todos estão saindo do zero nesse período de pós-pandemia. Você sabe que, muito frequentemente, fico pesquisando as coisas na internet. Eu pesquiso muito no LinkedIn, que é um canal muito bom, eu recomendo a vocês na parte de negócios. Eu pesquiso muito no YouTube, que é um canal excelente também de entretenimento, mas também de conteúdos. E uma das coisas que me interessa particularmente no YouTube são aqueles vídeos, aqueles documentários que falam sobre dinossauros, sobre extinções e tudo isso. E eu não sei se vocês sabem, apesar de ter aquele episódio do meteoro que caiu na Terra e que foi a causa da extinção dos dinossauros, a gente já teve 5 grandes extinções durante a história da Terra. É uma coisa bem legal, porque... Opa, o som tá ruim. Deve ser minha voz. Ai, desculpa. Durante a história da Terra, a gente já teve 5 grandes extinções. E a dos dinossauros foi somente uma delas. E cada vez que aconteceu uma extinção na Terra, extinção o nome já diz, né? A maior parte vai para o saco, morre. Então, depois da extinção, aqueles que restam têm que aprender a se reinventar, porque o mundo está diferente. No caso particular lá da extinção dos dinossauros, com o episódio do meteoro, teve anos de nuvens negras que impediam a chegada do sol, as plantas morreram,
Então você imagina para os animais da época como é que era sobreviver. Eu digo isso porque hoje, nessa era pós-pandemia, a gente vive quase como se fosse uma extinção. A pandemia veio para varrer os negócios como eles eram. E nesse período pós-pandemia, nós temos que nos reinventar completamente. Da mesma forma, quando acontece uma extinção, os animais que ficam lá também tiveram que se reinventar. Um sinônimo, um outro termo que a gente poderia colocar no local de reinvenção é inovação. Inovar significa ser a forma de conseguir ter sucesso num mundo novo que foi destruído em termos de negócios pela pandemia, que já vinha ruim por causa da recessão que reinava desde 2016, mas que agora conseguiu ficar ainda pior. Então a primeira palavra-chave é: a pandemia e seu novo mundo destruiu tudo o que havia em termos de modos de fazer negócios. Aí você vai falar: uai, mas o supermercado continua existindo, a padaria continua existindo, a loja de roupa continua existindo. Porém, se vocês pensarem, o nível de dificuldade de vendas de todos esses está enorme. Então a mudança não é o fato deles não estarem existindo, fisicamente eles estão lá, mas o nível de dificuldade aumentou e mudou de cara. Tá? Então, nesse novo cenário pós-pandêmico, nós teremos que recorrer muito a essa coisa da inovação. E isso significa criar alternativas para aquelas restrições que a gente tem. As restrições são sempre falta de dinheiro, falta de gente produtiva para trabalhar nas nossas equipes e falta de atenção do cliente. Então nós temos 3 grandes restrições a lidar que serão marcantes nessa era pós-pandêmica: falta de dinheiro, falta de gente e falta de atenção dos clientes. O que a gente vai mostrar aqui, nesses 5 olhares para as plantas, que é um tema que tem a ver com 2023, como eu falei lá na abertura, para quem está chegando agora. Não é um tema que está olhando para essas vendas de final de ano. São formas com que a gente pode conseguir criar alternativas para isso. Formas com que a gente pode conseguir ou mais dinheiro para investir, ou melhoria da produtividade da nossa equipe, ou conseguir mais atenção do mercado e dos clientes nesse ambiente onde a grana está mais curta, onde os funcionários têm outras necessidades e onde as pessoas também têm outras demandas. Tá? Muito bem. Vale reforçar que nós estaremos distribuindo o material dessa live gratuitamente, assim como uma série de anexos para todos os interessados. Basta me pedir por e-mail, tá? Foi colocado aqui no chat, vocês podem ver, é aqueaugusto@gmail.com. Não me peçam isso por comentários, tá? O primeiro olhar importante nessa era pós-pandêmica é olhar sobre as formas com que as plantas afetam a vida das pessoas. Em outras lives eu cheguei a comentar sobre isso também, porque eu acredito piamente que essa vai ser o mapa da mina, a grande resposta da charada. É por ela que nós chegaremos à forma de nos comunicar melhor ou a forma de conseguir converter mais clientes. Olha aqui, ó, aqueaugusto@gmail.com. Obrigado, Flor da Praia, me ajudando aí. Quem quiser a live, basta escrever para esse e-mail. A questão de 20 dias mais ou menos, existe um instituto, uma organização na Holanda chamada Bloemenbureau Holland, que é como se fosse assim, Escritório Central de Promoção de Flores Holandesas.
e ele cuida de fazer campanhas promocionais, né, para vender as flores como um todo, naturalmente, porque a Holanda é o maior fornecedor de flores do mundo, e se vender mais flores na França, vai estar vendendo flores da Holanda. Na Alemanha, vai estar vendendo flores da Holanda, e assim por diante. Essa campanha chamava Thanks Plants, obrigado plantas. Eu postei ontem no Instagram 5 cartazes dessa campanha. E esses cartazes são muito legais, porque eles abordam as principais formas com que as flores e plantas beneficiam e impactam positivamente a vida das pessoas. Então vejam na postagem que eu fiz ontem esses cartazes. Tá? Os principais temas que eles abordam são, primeiro, obrigado plantas por tornar o meu local de trabalho um ambiente mais inspirador. Isso remete para biofilia, jardim vertical e tantas outras coisas. O segundo cartaz fala assim, obrigado plantas por me desconectar do caos do mundo. Porque a ideia é que quando você está cuidando das suas plantas, você está tão concentrado, que você esquece das notícias que estão te bombardeando e quase sempre notícias ruins. O terceiro cartaz fala, obrigado plantas por me ajudar a recuperar o equilíbrio. Porque o contato com a natureza faz isso, ele ajuda a gente a recuperar o equilíbrio. O outro cartaz fala, obrigado plantas por criar um espaço de experiências dentro de casa. As plantas, quando estão na presença das pessoas, fazem com que elas possam viajar, porque elas se sentem em contato com a natureza, mesmo morando na cidade. Então, nessa era pós-pandêmica, que é o mundo que vivemos hoje e é o mundo que viveremos nos próximos anos, as pessoas procuram a cura dos seus transtornos emocionais através da reconexão com a natureza. Quando você olha esses impactos que as plantas têm na vida das pessoas, a sua obrigação é espremer isso para transformar tanto em termos de conteúdos, postagens, em termos de eventos e em termos de produtos que remetam para essas emoções. A maior parte das lojas não tem um slogan. E aquelas que têm, muitas delas, o slogan é assim, flores de qualidade. É muito importante, nessa era pós-pandêmica, você pensar em criar o seu slogan. O slogan é uma frase que resume a justificativa pela qual você existe. E essa justificativa não tem tanto a ver com você, tem a ver com o que você faz pelo seu cliente. Oi Angela, boa noite, que bom que você está aqui. Então, primeira lição de casa, pensem em escrever ou reformular o seu slogan. Assim vocês vão estar conectados com esse primeiro olhar do futuro. Coloquem alguma coisa que mostre de que maneira o seu negócio, a sua loja, consegue melhorar a vida das pessoas através de plantas. Você faz o local que elas trabalham melhor, você ajuda elas a se desconectar do mundo, você ajuda elas a recuperar o equilíbrio, você ajuda ela a viver novas experiências. As plantas conseguem fazer essa coisa da descompressão e do alívio emocional sobre tudo que a pessoa está passando. Então, os negócios do futuro nesse mercado têm que ter um grande propósito. Esse propósito vai ser inicialmente demonstrado pelo seu slogan e depois, trabalhando com essa matéria-prima, que são esses temas que o próprio Blumenbüro usou para lançar essa campanha Thanks Plants, você vai transformar isso em conteúdos, postagens, eventos digitais, eventos presenciais e até na criação de serviços e na adequação dos seus produtos. Tá? Então, essa primeira é muito legal e eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesses cartazes que eu postei ontem aqui no meu Instagram. O segundo olhar é um olhar sobre o conteúdo e a forma de se comunicar
com o seu público. Eu vejo muita gente falando que as mídias sociais, elas são legaisinhas, mas convertem muito pouco, ou seja, geram poucas vendas. Por que será que uma mídia social, que é uma venda supostamente tão barata, se converte e se transforma em maneira tão baixa em termos de vendas? Basicamente porque você está fazendo da maneira errada. É bom você pegar e tentar se capacitar para isso. Não vai ser agora que eu vou te treinar para fazer boas mídias digitais. Então você pode ir ao Sebrae e se capacitar para isso. Lá atrás eu já cheguei a falar de um livro muito bom que chama Contágio. Esse livro fala demais de como você pode criar conteúdos que geram boca a boca. Esse livro já existe em versão digital, é baratinho. Tá? Para você como loja, você tem que ter basicamente 3 pilares para uma estratégia de sucesso nas mídias sociais e uma forma de se comunicar mais eficiente. Primeiro, tente provocar conteúdos que sejam gerados pelo usuário, por seus seguidores. Comece a provocar mais as pessoas para gerar conteúdo nas suas mídias sociais. Como isso pode ser feito? Você pode pedir mais testemunhais de clientes que você atendeu. Você pode compartilhar casos de clientes com plantas. Imagina que você vai criar a série Olha Isso. E aí você posta casos de clientes e a sua experiência com plantas. Isso automaticamente remete para mais comentários. Poste mais transformações antes e depois, especialmente para quem trabalha com jardinagem, pequenos jardins e tudo isso. Isso também gera conteúdo, faz com que o próprio cliente, o próprio usuário gere conteúdo. Crie um serviço interativo de tirar dúvidas. Faça com que as pessoas postem suas dúvidas e respondam essas dúvidas. Né? Isso vai fazer com que o usuário se interesse mais no seu canal. Aqueles canais que têm mais participação do usuário são os canais que o próprio algoritmo se interessa mais em divulgar. E logo isso vai fazer com que a sua comunicação fique mais forte. Segundo, demonstre interesse genuíno. Demonstrar interesse genuíno é sair do módulo pastelaria, quando você vai compartilhando preço-produto, compartilhando conteúdos mais padrões, e começa a compartilhar conteúdos que têm mais a ver com a vida das pessoas. Imagine que você vai criar uma série de Minuto de Equilíbrio. Vão ser os seus aconselhamentos como as pessoas podem ter uma vida melhor. Eu vou dar uma dica daqui a um pouquinho que vai ajudar demais essa questão de você criar um Minuto de Equilíbrio. Aguenta mais um pouquinho. Usem linguagem mais casual e mais pessoal. Isso ajuda a conectar você com o seu público e torna o seu canal mais forte. Seja um alívio para o dia a dia. Os seus conteúdos têm que ser 80% relevantes e 20% comerciais. Então, tente fazer coisas que ajudem a vida da pessoa de uma forma objetiva, prática, numa linguagem casual e com a qual elas consigam se identificar. Divulgue listas, 10 pontos mais relevantes para plantas em casa, 10 plantas mais indicadas para ambientes de meia sombra e por aí vai. Tente fazer uma comunicação que toque o outro. Eu vou postar aqui o vídeo no Instagram, dentro de alguns dias, o vídeo de um cachorrinho. É um comercial que é sensacional. Tem vários cachorrinhos e passa um casal pensando em adotar, e um dos cachorrinhos faz uma peripécia lá para ser adotado. Então é um exemplo bem claro de como é que você pode tocar o outro com a sua comunicação. Para quem quiser saber mais sobre isso, vocês podem pesquisar na internet o conceito de storytelling. STORYTELLING. Storytelling.
porque é uma técnica que te ajuda a saber a se comunicar nessa forma que toca mais o outro, tá? O terceiro pilar da sua estratégia de melhorar e ter esse olhar para a melhoria da comunicação com o público é ter uma forma de ser mais convincente nos resultados que você oferece. Por exemplo, poste coisas mostrando transformações. Da mesma forma que elas estimulam a maior participação dos seus seguidores, como eu falei ali em cima, ela também ajuda a criar mais convencimento sobre fazer aquele investimento, né? Tente positivar a crise. Associe aquilo que você está falando a um benefício emocional. Pense naqueles 5 benefícios que a campanha do Thanks Plants falou, que eu citei no capítulo anterior. Fale de casos de sucesso. Mostre como é que outros se deram bem e tiveram um benefício com as plantas depois que compraram de você. Crie listas de benefícios. 10 dicas para isso, 10 dicas para aquilo, 10 dicas para aquele outro. Isso ajuda a criar convencimento e conversão. Associe as dores das pessoas aos benefícios que as plantas dão, sobretudo os benefícios emocionais. E daqui a pouquinho eu vou falar de uma fonte que vai te ajudar muito a descobrir esses benefícios. Pare de falar só de características. Características são coisas físicas. Tamanho do vaso, preço, altura, só isso. Lógico que todo mundo quer saber sobre quantidade de água e se vai no sol ou na sombra. Porém, o que faz uma conversão são os benefícios, não são as características. As características informam as questões físicas, mas o que converte são os benefícios. Então, tem uma frase que eu gosto demais, que reflete esse problema seu de falta de conversão, que é a seguinte: a história que você não contou foi a venda que você não fez. O caminho mais reto entre uma oferta e uma venda não é falar de preço e produto, é contar uma história. Então, nesse segundo olhar, nesse modelo novo de negócios que você precisa ter para frente, é aprender a estimular o usuário a gerar conteúdo nas suas mídias sociais, demonstrar mais interesse genuíno pelo cliente e, de alguma forma, conseguir melhorar a sua conversão, melhorando as histórias que estão por trás de cada oferta de vendas, tá? Muito bem, bacana. Aí eu falei daquela ideia do minuto de equilíbrio, falei daquela coisa das 10, lista de 10 pontos disso, daquilo. Qual a minha surpresa quando eu estou ali navegando pelo site da Amazon e descobri um livro chamado, ele está ligado a um conceito chamado Plantfulness. Plantfulness. Plantfulness é Plantfulness. Plantfulness. O que é isso? É um novo conceito que associa a terapia através de plantas. Esse livro se chama Plantas para Ser Feliz. É um livro em espanhol, tá? A autora é Eva Duran. E ela trata de autocuidado e plantfulness para acalmar a mente. Meu, que livro bacana! Você pode inclusive baixar ele no formato de e-book, né? Tem lá na Amazon essa opção, tá? Então eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse livro, não é caro, e tem todo o conceito dessa coisa nova do que precisamos comunicar para os nossos, para o nosso público, para os nossos clientes. Ele também dá muita matéria-prima para você criar os seus conteúdos
daquele minuto de equilíbrio, os seus conteúdos daquele checklist de 10 ideias, etc. E o que é melhor, ele propõe vários exercícios com plantas. Pô, você imagina um negócio desse, eu nunca tinha visto, é sensacional. Tem 5 ou 6 exercícios que você pode sugerir para o seu público, ou até praticar junto com eles, de Plantfulness, que é para ele exercitar essa coisa de terapia com plantas. Então isso está muito conectado com esse segundo olhar, né? Para quem quiser o material dessa live, onde inclusive vai estar esse material aqui da campanha lá do Blumenbüro Holland, vai estar aqui a capa do livro dentro da live, da PowerPoint, basta me mandar um e-mail para aquiaugusto@gmail.com. Até amanhã te mando isso gratuitamente. Não me peçam por comentários, mandem o e-mail que eu te mando. Aí eu vou te mandar tanto a cópia da palestra como vários anexos nesse sentido, tá bom? Muito bem, sigamos. Terceiro olhar. Muitas pessoas chegaram já depois do começo, então eu vou reforçar. Essa live, ela é fruto do material que eu junto durante mais ou menos um mês e trago para poder agregar no negócio de vocês. Geralmente por essa época do ano eu estaria falando das vendas de final de ano, não é o tema hoje. Quando eu montei esse material nessa forma de 5 olhares para o futuro do varejo de plantas, eu estou olhando 2023 e eu estou chamando essa época onde vivemos de era da pós-pandemia, porque isso vai acontecer durante uns bons 5 anos. Isso impactou na mudança com que os negócios são feitos e isso impactou da forma com que as pessoas compram, tá? Então o que estamos falando hoje não tem a ver tanto com as vendas de final de ano, mas tem a ver com a perspectiva de venda para os próximos anos, de como você deve mudar o seu negócio. Já falamos então de 2 desses olhares, vou falar do terceiro olhar. Tenha um olhar sobre as flores e plantas como conectores sociais. Um dos mercados que vai crescer demais para a gente, vai gerar muita demanda, são as flores e plantas como conectores sociais. O que significa isso? São o uso das flores e plantas como formas de demonstração de gratidão. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, devido à pandemia, nós temos transtornos emocionais. Claro que você sabe, você também tem, eu tenho. Mas de todos os grupos que têm transtornos emocionais, os mais afetados são os mais idosos e os adolescentes e aqueles que estão entrando para a fase adulta. Esses 2 grupos estão em situação emocional particularmente ruim. Ruim porque nos idosos houve uma frustração tremenda com a pandemia. Perderam familiares, se sentem sozinhos e fragilizados. E naqueles mais jovens, perderam 2 anos. Muitos planos se extinguiram, né? Então, quando você ou mostra gratidão, ou quando você demonstra afeto para alguém através de plantas e flores, você ajuda a combater esse mal. Olha só, além de ajudar aquela pessoa que você está dando flores ou fazendo alguma atividade junta, convidando ela para participar contigo num evento lá no Garden, sei lá, participar numa live, você está fazendo coisas boas para o mundo. E você sabe, né? Quando você faz uma coisa boa, também o universo conspira para te ajudar nas suas próprias coisas. Então fazer o bem é a nossa obrigação antes de tudo. As flores como conectores sociais têm a ver com isso. E o seu negócio pode ajudar as pessoas a se sentir bem, ajudando elas a demonstrar gratidão, ajudando elas a fazer essa coisa de demonstração de afeto para as pessoas, tá? Então, esse horizonte de flores como conectores sociais é muito diferente daquilo tudo que a gente já fez até agora. Flor era só ornamentação, como tem um vaso, como tem outra coisa. As flores estão ganhando vida e significado, e as lojas não estão explorando isso. Há várias formas de você criar isso. Então, crie produtos mais artesanais. Coloquei recentemente um post de vasos artesanais. Olha você criando vasos, reutilizando embalagens de lata, de vidros, etc. Pintando. Você fazendo oficinas
de pintura de embalagens para poder criar novos cachepôs. Traduza as emoções em produtos. Trabalhe com texturas diferentes, o apelo natural, a combinação casual. Existe um apelo muito forte que é a volta do vintage. Rapaz, hoje eu tô cheio de inglês aqui, vocês perceberam, né? O que é vintage? Vintage é aquilo que remete para o passado. Então, uma vitrola, vocês já viram aquelas vitrolas que tem? Elas são digitais, mas a vitrola em si, a casca dela é igualzinho uma vitrola daquela que tocava disco. Né? De repente, um porta-guardanapo que tem a ver com James Dean, sei lá. Essa coisa do vintage está voltando, porque na cabeça das pessoas existe uma associação de que a felicidade está no passado. As pessoas estão um pouco descrentes do hoje e do futuro. Toda vez que você cria produtos que têm embalagens ou remete para o passado, você está criando sensações positivas. Você aumenta a sua capacidade de venda e a conversão. Lembra que eu falei muito sobre sun corner, outro termo em inglês, que é aquele cantinho onde a pessoa vai decorar com vários produtos diferenciados, por exemplo, produtos vintage. O Vitor falando aqui, dá para fazer um cachepô com espaço a ser preenchido, excelente, com o nome da pessoa que vai receber. Puta, mas é excelente, né? As pessoas vão personalizar na hora de dar, porra, meu, do cacete isso aqui, olha que ideia bacana. Isso é um exemplo prático do que seria as plantas como conectores sociais. Da mesma forma, Vitor, também tem a possibilidade de você fazer com que as pessoas comprem plantas na sua loja e você tem uma impressora que a pessoa sugere um nome e você conecta e você imprime uma etiqueta com o nome e um logozinho que se prega lá naquela planta. Assim, todo dia, quando ela estiver cuidando dela, ela vai cuidar da dona Zica, vai cuidar do seu chatão, que é um cactus, vai cuidar do, sei lá. Então, essas coisas de humanizar o produto, e isso então como forma de presente nem se fala, né? São uma maneira da gente se conectar e ser um caminho para que as pessoas se conectem. Olha que rico isso, né? Então, de novo, nós estamos olhando não agora, nós estamos olhando o futuro do seu negócio para 2023, 2024, 2025. Né? Esses olhares vão mudar a forma com que você vende flores. Esses olhares vão se conectar com aquilo que as pessoas estão demandando e pedindo. Tá? Vintage, então, não percam isso de ideia e pesquisem isso. Ensinar a criar presentes verdes. Esse é um tópico muito legal. Caixinhas onde você, ao abrir, em vez de bombons, tem várias mini suculentas. Né? Olha que coisa legal. Então, presentes verdes são uma forma muito rica de demonstrar o carinho que eu tenho por uma outra pessoa. Especialmente se fui eu que fiz aquele presente. Porque eu participei de uma oficina lá na sua loja e aprendi a fazer. Também é legal se fui eu que comprei esse presente para você, porque isso também é uma forma de conexão. Nesse mês de outubro teremos o Dia do Médico, que eu vivo falando. Todo mundo tem uma dívida de gratidão com o médico. Isso aí é a propor e ganhar. Imagina você vendendo uma assinatura de plantas de um mês para que a pessoa compre e dê de presente para o seu médico. Ele vai ficar muito feliz de agradecer e demonstrar sua gratidão para o médico. O médico vai ficar muito feliz de ter recebido, porque o médico adora plantas, e o próprio médico vai comprar a assinatura depois desse mês vencido com você. Então, flores como conectores sociais são uma fronteira inexplorada, que oferece um sem número de oportunidades. Outra que vai crescer e tem a ver com essa conexão. Ai caramba, Dia do Médico já foi. Oh caramba, desculpa, pula. Mas tem outro, ó. Você sabia? O médico é uma categoria privilegiada, porque existe o dia do médico, beleza, que já foi. Só que existe o dia do fisioterapeuta, o dia do enfermeiro, o dia do dentista. Todas as categorias de médico, dia do ortopedista, tem uma data própria também.
tá? Então desculpe, falha minha. Então vamos olhar essas outras datas de qualquer tipo de médico aí, hogista. Tudo que acaba em hogista é uma oportunidade para essa ação de assinatura de plantas, tá? Outra oportunidade legal para vocês e que está nessa linha de conexão é criar entretenimento através do verde, para casais, para famílias e para grupos. Imagina que a gente vai criar projetos de jardins. Olha, rapaz, eu tenho um garden maiorzinho, isso, datas que estão hoje escondidas, sim. Eu tenho um espacinho maior aqui no meu garden e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou lançar o primeiro concurso de jardins para famílias. Rapaz, que trem maluco, como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Você vai participar de uma oficina onde eu vou te ensinar como você faz um jardim de 1 por 2 metros quadrados, tá? Aí, participando disso, você vai escolher as plantas que você quiser na loja, a sua família, e a sua família vai fazer um jardim nesse espaço aqui, a outra naquele espaço, a outra no outro espaço, tá? Ela se inscreve, de repente, a participar da oficina, de repente você pode cobrar um ingresso ou não. Ela não compra as plantas nesse caso, porque as plantas vão ficar dentro do seu espaço também. Então você cria automaticamente uma eleição de microjardins, que foi feito pelas famílias. Depois, nós vamos divulgar esses microjardins para virarem ambiente de fotos, que é um espaço instagramável, e vamos sugerir que haja uma eleição, para que o jardim mais legal, aquela família vai ganhar realmente um presente seu. Meu Deus do céu, você não tem ideia de onde vai dar tudo isso. As famílias vão querer participar porque, antes de tudo, uma atividade familiar. Isso também é uma atividade de entretenimento. Com o jardim, você vai criar um espaço instagramável dentro da loja. Olha aqui, a Ângela está falando que uma bolacha de madeira com a palavra paz, gratidão e pendurar numa suculenta. Exatamente. Também é uma forma de criar essa personalização do produto. Perfeito. Você vai criar um espaço instagramável. A eleição, a concorrência entre eles, vai fazer com que eles façam que a rede de contatos dele venha votar. E vai até a sua loja. Jesus! Meu, não tem tamanho de onde isso vai dar. Sabe aquela coisa como você joga uma pedra na água e daquela pedra que cai sai um monte de ondinha que vai se estendendo pela lagoa? É mais ou menos isso. Então as possibilidades aqui são enormes. Você vai estar se conectando, vai estar conectando as pessoas na sua loja, permitindo que elas se conectem entre elas. É uma grande oportunidade. Esse é, contudo, somente um exemplo. Ele está dentro desse olhar que a gente precisa ter de usar as flores como conectores sociais, dentro dessa realidade na era da pós-pandemia. Tá? Primo disso, olha lá, aqui está a parte a toque de arte. Estamos fazendo uma série de lives Conecta Zen. Olha que coisa bacana, Conecta Zen também, onde escolhemos casas ou ambientes marcantes com plantas e compartilhamos a experiência dos moradores nesses ambientes. Já fizemos a primeira, foi sucesso. Excelente, excelente. O Vitor está citando aqui o efeito rede, exatamente, né? Então esse é o espírito que vai mover o negócio. Tem dinheiro à beça pra gente, mas desde que você pare de vender flores e plantas. Olha que coisa absurda. Por que parar de vender flores e plantas? Porque o seu negócio é outro. São esses 5 olhares que vão te dizer realmente qual é o seu propósito, que tem que estar lá no seu slogan, como eu falei inicialmente. Tá? Primo dessa ideia da criação de microjardins em família, pense em criar uma ação específica para idosos. Uma ação que ajude a reintegração de idosos. Você vai criar uma ação, por exemplo, lá no Lar dos Velhinhos. Você vai ajudar aqueles velhinhos a fazer um pequeno terráriozinho. Né? Gente, quando você faz isso, se você não quiser, vai gerar publicidade. Não tem como. Tá? Mas, de novo, é uma coisa assim, faça o bem. Faça o bem, porque o bem volta para você. Então, uma ação de reintegração de velhinhos lá no lar de idosos vai te fazer muito bem. Segunda coisa,
Você pode fazer eventos dentro da sua loja especificamente para idosos. Ou para que o idoso venha acompanhado do seu filho, filha, etc. E eles tragam essa pessoa porque eles estão preocupados com ela, para ela também fazer seu terrário ali. Ou de repente um grupo de idosos que vai até lá e vai participar disso. Aí nesse caso eles estariam comprando os produtos para poder participar. Não paga a oficina, mas compra os produtos. Isso gera boca a boca. O idoso, além de ser uma pessoa de extrema necessidade e socialmente muito importante nesse momento, também é um forte multiplicador. Aquilo que a sua mãe, sua avó e sua tia fala é assim bala para você. Então você quer fazer o pessoal de meia idade ir na sua loja comprar, trate melhor os idosos em geral. Então faça alguma coisa pela humanidade no lar dos velhinhos e também faça alguma coisa focada em idosos lá na sua loja. Isso vai de novo criar esse efeito ondas, onde aquela pedrinha vai conseguir gerar ondas na sua lagoa de mercado e trazer vários resultados positivos. Dentro desse contexto, há 2 domingos atrás, passou no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a reportagem de uma menina que faz arranjos no pote. Arranjos no pote é um terrário, na verdade. Tá? Beleza, até aí você falaria, bom, todo mundo faz isso. Mas a pegada aqui é outra, você não acredita, eu não acreditei quando eu vi. A reportagem está lá, dá para você ver, ela começou fazendo terrários realmente, daí tem o que da personalidade dela, tá legal já nesse sentido, mas em dado momento ela se associou com uma outra menina, e essa menina, ela faz o seguinte, ela faz numa impressora, não é impressora digital, é essa impressora que imprime uma coisa, sabe? Como é que chama aquilo, gente? Agora escapou o nome. 3D, impressora 3D. Né? A pessoa manda uma foto da pessoa com que ela quer presentear. Ela tem uma amiga e tem um gato, essa amiga tem um gato. Manda uma foto. Na impressora 3D, se faz uma reproduçãozinha da menina e do gato. Faz uma pinturazinha básica e pá, coloca dentro do arranjo no pote. Rapaz, você imagina a pessoa que recebe, como é que fica quando vê um terrário que ela está dentro. Você imagina a pessoa que dá, quando vê, consegue dar um presente personalizado desse jeito. É do cacete. Né? Deem uma olhada nessa reportagem de Pequenas Empresas que saiu há 2 domingos atrás. Tá? Muito bacana isso. Tá? Eu também vou estar no futuro postando isso. Quarto olhar. Um olhar sobre o novo papel do prestador de serviços com plantas. Existe uma tendência para o futuro que a venda de plantas e a prestação de serviços vão cada vez mais se separar. Tá? Porque pode haver uma guerra de preços na parte de plantas e aí a planta em si vai ser comprada em alguns locais que vão sobreviver por preço. Porém, o prestador de serviços não. Ele também vende uma coisa, mas essa coisa é feita de plantas, não é que ele vende plantas. Tá? Existe a questão de vender essa coisa criada com plantas e existe essa coisa de vender serviços. Então vai crescer muito a biofilia, que é projetos de jardim dentro dos locais de trabalho, o serviço de curadoria de plantas. Curadoria de plantas é ser meio que um agente que ajuda as pessoas a decidir o que compra, como cuida e tudo isso, qual a melhor planta para presentear, isso chama curadoria de plantas. Tá? O decorador verde vai crescer muito, projetos de decoração indoor, decorador verde, isso vai crescer muito. Tá? Esse cara vai estar voltado para criar espaços de experiência indoor, vai estar voltado para criar corners de natureza dentro da casa, os sun corners que eu falei. Vai criar essa sensação para as pessoas poderem morar na cidade, mas estar na natureza. Existe ainda a grande possibilidade dessa coisa do prestador de serviço se olhar para as grandes empresas. As grandes empresas têm uma nova política agora, dentro desse período pós-pandemia, que se chama ESG.
Esse ESG é meio que uma obrigação, especialmente das empresas SA, de fazer investimento nas comunidades onde elas atuam. Então imagina que você chega com um projeto para a área de ESG de uma grande empresa, para a criação de um jardim comunitário, de uma horta comunitária, de um espaço de aulas de plantfulness, que é aquela coisa de terapia verde voltado para a comunidade. Olha quantas possibilidades aí. Então, haverá uma riqueza de oportunidades de prestação de serviço. Só que você tem que dar uma pesquisadinha, né, negão? Não tem como você imaginar que vai cair pronto. Na hora que estiver pronto, todo mundo já fez você perdeu o tempo, né? Aqui tem várias ideias, vale recordar. O material dessa live está numa palestra que eu estarei distribuindo gratuitamente para quem me pedir por e-mail. Não peça pelos comentários aqui, mande e-mail que até amanhã eu mando. Tanto o material da palestra, como o material de anexos que eu separei que complementam esse conteúdo. Tá? Vai ser mandado gratuitamente até amanhã para quem enviar o e-mail. Então, em tempos de crise de confiança, existe uma sensação de que a felicidade está nas memórias do passado. Ela está associada ao verde. E ela está ligada à recuperação das conexões familiares. Opa, olha só. As memórias do passado é que estão com a felicidade. Ela está muito associada ao verde e sua capacidade de conectar com a natureza. E eu quero recuperar minha conexão familiar. Ou conexão de relacionamentos com o meu primeiro ciclo. Então, em termos de crise de confiança, as pessoas vão querer saber mais das suas novidades sobre isso. Como a sua loja tem atuado e como ela pretende atuar nesse caminho. O seu slogan reflete isso? Então pensa na era pós-pandemia. Pensa em você nos próximos 5 anos e faz com que você trabalhe desse jeito. Recriar memórias positivas é maior que vender plantas. Saber falar sobre o porquê é mais importante do que falar sobre o preço. Tá? Muito bem, quinto olhar, um olhar sobre seu propósito e sua competência. Faça menos, porém diferencie-se e faça melhor. Como a gente passa sempre essas dificuldades de vendas, de custos, de poder ter resultados, a gente cada vez vai negligenciando a coisa do fazer com o máximo de carinho, o máximo de qualidade, porque o dia a dia tem muitas urgências. Eu sei que se eu perguntasse para qualquer um aqui, todos diriam que o seu negócio é diferente, é qualidade, é atenção, tudo isso. Gente, comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Então você pode até imaginar que você tem tudo isso, mas eu questiono um pouco. Então tente fazer menos, mas faça melhor. Vivíamos na era da correria, agora nós vivemos na era do impacto. Esteja mais preocupado em causar impacto com o que você vende, causar impacto com aquilo que você faz, do que com o seu volume de vendas. Porque lá na frente, quem causa impacto ganha mais. Ou ganha mais porque vai melhorando as suas margens, ou ganha mais porque tem um cliente mais frequente, ou ganha mais porque vai conseguir também fazer mais vendas para mais pessoas. Porque impacto é aquilo que transforma o mundo. Então, essa coisa de fazer menos, mas fazer melhor, é um grande desafio para qualquer um. Mas pensa nisso tudo que eu estou falando. Você vai ter que ter tempo para fazer aquilo tudo. Então não saia só fazendo rapidamente mal feito. Não saia só acumulando e vendendo de grandes quantidades. Venda, existe até um gatilho de compras, que é o gatilho da restrição. Tudo aquilo que é escasso tem mais valor. Então faça de tudo em menor quantidade e preocupe-se em dar mais impacto e diferenciação. Especialize-se em nichos de mercado. O setor de restaurantes voltou e essa coisa de criar espaços diferenciados dentro de restaurantes vai estar forte. Torne-se um decorador de restaurantes.
As pessoas vão querer criar, transformar suas casas num casulo que as protejam do caos do mundo lá fora. Transforme-se em um artista urban jungle que proporciona essa coisa de transformar as casas. As grandes empresas criam valor com investimento e escala. Pequenos negócios como o seu criam valor com soluções individualizadas e com relacionamento pessoal. Não concorra com as ferramentas do outro. Não concorra com preço. Nada te impede de estar, lógico, com preço próximo do mercado. Mas prefira sempre produtos que não possam ser comparados, porque daí não tem comparação de preço. Né? Se você conseguir seguir o seu caminho pelas suas regras e não pela regra do outro, você vai ser mais feliz e vai ter mais sustentabilidade. Seja mais organizado, isso é fundamental. Todo mundo é tão corrido e tão atrapalhado, sempre apagando incêndio. Desde o início dos tempos eu falo isso. Sabe, você tem que... A sua revolução começa com a organização do seu tempo. Você tem que liberar 50% do seu tempo para pensar nessas coisas que eu falei aqui. Os outros 50% é compras, questões operacionais, gestão financeira. Né? Então, um novo olhar sobre o seu propósito e sobre sua competência vai ser a base que vai te permitir criar esse novo cenário, esse novo modelo de negócios. Tá? A nova moeda nesse cenário pós-pandêmico é a capacidade de dar atenção. Isso faz diferença. Atenção aos seus clientes, atenção aos seus fornecedores, atenção aos seus parceiros, atenção aos seus funcionários. Essa é a demonstração prática de que você realmente aplicou esse olhar. Tá? Meio que ligado a isso, eu vou indicar que vocês visitem um dos canais que a Leroy Merlin tem no YouTube, chamado Casa de Verdade. Casa de Verdade é um canal específico da Leroy sobre transformações que as plantas e também transformações de ambiente têm na vida das pessoas. É um canal muito simpático, alegre e prático. Ele é muito inspirador. Se vocês olharem lá, vocês vão aprender como tornar em prática essa coisa desse propósito. Tá? Finalmente, vale lembrar que somente a sua paz de alma vai te levar a grandes realizações e a inovar em seu pequeno negócio. Venda de paz de alma para o cliente, além da sua. Essa é uma alternativa para ele viver uma experiência do momento presente, em um mundo onde tudo é arrependimento ou ansiedade. Tá? Então os tempos mudaram. Vivemos a era do pós-pandemia. E essa coisa, número 1, de você alcançar a sua paz de alma. E 2, você vender o caminho para que o cliente alcance a paz de alma dele, é um novo modelo de negócio que vai ter sucesso nos próximos anos. Reflita contra esses 5 olhares e traduza isso em ações concretas. Né? Aqui já foram citados exemplos por algumas pessoas que estavam na live de como isso pode ser feito. Se você for nessa direção, o seu negócio vai crescer independente do mundo lá fora. Se a economia só cresce 0,5% o ano que vem, você pode crescer 30%, se você fizer esses olhares. Tá bom? Meus amigos, quem quiser a palestra, quem quiser os anexos, mande um e-mail que eu te mando de graça até amanhã. Não peça isso nos comentários. Consulte todas essas referências que eu falei aqui, porque elas vão ser úteis para você afiar o seu machado. Esse vídeo também vai ficar fixo aqui no Instagram e no nosso blog www.negocioscomflores.com.br. Como de costume, fechamos em 1 hora. Queria dar boa noite e agradecer a presença de todos vocês. Tá bom, gente? Boa noite. Boa noite. Daniel tá chegando agora. E-mail é akiaugusto@gmail.com. Tá? Se você olhar no chat aqui, já tem várias vezes foi colocado aqui, tá?
Daniel, chegou agora. Se você quiser receber cópia, me mande um e-mail, ou senão a live vai estar aqui no Instagram, tá? Boa noite, Dulce, abração. Boa noite, Vitor. Luísa, boa noite. Serra, Garden Serra, muito bem. Boa noite, valeu, Roberto. Boa noite, Toque de Arte. Valeu, obrigado pela presença de vocês. Façam uso disso, depois falem para mim como foi o resultado, tá? Eu sou sempre curioso para saber. Flores de Cia, boa noite. Marilã, boa noite. Luísa, boa noite. Raízes da Terra, boa noite. Valeu, gente. Leila, Levi, valeu. Valeu, gente.